Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eric Matias, professor de História, para ensinar a você hoje um tema muito importante, um tema muito interessante para a história, para a análise, para a compreensão dos estudos históricos, que é a questão de fontes históricas e historicidade. Vamos lá. Quando você chegou na sala de aula, a primeira coisa que a sua professora de história lá na sua educação infantil, ou no Fundamental 1, ou no Fundamental 2, e até no ensino médio repetiram para você a mesma pergunta: o que é história? E todo mundo da sala de aula ficava assim, né? Ficava, não consigo responder, né? Tipo, sei o que é, imagino o que é, mas eu não sei dizer o que é, né? Isso é engraçado. Um pouco, né? Porque até hoje eu encontro esse tipo de reação quando eu estou em sala de aula. Bom, basicamente, né, nós repetimos o quê? O que a professora havia nos mandado. O que ela disse? Ela disse: a história é a ciência que estuda o passado para compreendermos o presente e adivinharmos o futuro. Outros professores disseram assim: a história é a ciência que estuda o passado. Outros professores disseram: a história é a ciência que estuda o passado para entender o presente. E aí eu vou dar uma afinetada na sua consciência acadêmica. Isso não é história. Seu professor, sua professora ensinou você equivocadamente ou errado o que era história. Mas não foi culpa exatamente do seu professor ou da sua professora. Se nós acompanharmos basicamente as tendências da educação, vigorou por muito tempo, até o início então do século XX, ou a segunda metade dele, melhor dizendo, uma história chamada história tradicional. E nessa história tradicional, você era convidado a armazenar no seu cérebro a maior quantidade possível de informações a um ponto que você demonstrasse no papel, que era a prova, ou outras atividades que você tinha uma eficiência sobre aquele conteúdo. Então, o ensino da educação básica e o ensino de história acabaram por muito tempo sendo demonstrados como aquele tipo de história em que quanto mais informações você saber, e aí se tratar de história, a gente aprendeu basicamente, né, se tratava de data, se tratava de nomes, se tratava de lugares, se tratava de personagens, se tratava de acontecimentos. Então, basicamente, né, você era bom aluno porque decorava essas coisas. É como se fosse uma ciência exata, né? Por um momento, a história foi colocada dentro de uma ciência exata, e aí então, quanto mais exatidão você tinha na sua resposta, melhor aluno você era. E hoje eu vou surpreender você dizendo que isso não era história de fato, porque havia dentro do método tradicional uma, digamos assim, desconsideração, ou então uma falta de conhecimento, ou então uma falta de olhar, vamos colocar assim, né? Uma falta de olhar ou atenção para com as outras realidades históricas, para com a dinâmica que tinha dentro da história, dentro de cada vida, de cada ser humano, de cada lugar, cada país. Então, hoje, nós estudamos história como aquela que oferece um leque de leituras que parecem ser infinitas e a gente vai vendo que ela não tem um ponto final. Então, se antes nós decorávamos e colocávamos na cabeça como uma informação suficiente que história era. Exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500 e a partir daí iniciou-se a colonização do Brasil, e aí vieram os portugueses e acharam o pau-brasil, e acharam o açúcar, e acharam o ouro, e acharam, construíram as cidades. Basicamente, é a história do Brasil. Hoje não somos mais convidados a olhar a história dessa forma. Somos convidados a olhar a história no sentido de Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, mas como ele chegou em 1500? Por que foi 1500? Podia ser antes, não? O que estava acontecendo antes? O que colaborou para Pedro chegar aqui? Ele usou alguma coisa? Que tipo de ferramentas ele usou? Um mapa? Uma bússola? Quem estava com ele na nau portuguesa? Quantas naus vieram? O que houve? Qual foi o primeiro diálogo entre Pedro, né, e os habitantes ali da região do Nordeste do Brasil, né, os índios? O que aconteceu? Né? Quando de fato surgiu então a primeira cidade brasileira? Antes de Pedro, então, o Brasil era encontrado? Era conhecido? Se era conhecido, não foi descoberto? Foi encontrado? Sim ou não? Então começa-se a surgir dentro da história diversos questionamentos sobre até mesmo definições que antes colocávamos na nossa cabeça como se fosse a coisa mais
exata do mundo e, na verdade, era só uma das diversas outras possibilidades teóricas de nós aprendermos a dinâmica da história. Então, hoje, meus queridos, através desse vídeo, eu quero dar a você essa informação. Vamos, ao longo dessa videoaula, poder entender o que é história de fato. Para entendermos história, o que é história de fato, né? Talvez você possa ler um livro chamado O que é História, de um historiador inglês, Edward Hallett Carr. Edward Hallett Carr explica muito bem sobre esses conceitos, mas eu não vou entrar aqui em miúdos de conceitos. Eu quero aqui, né, através de uma reflexão sobre o estudo das fontes históricas, entendermos já o que é essa historicidade. Então vamos primeiro para o conceito de historicidade. O que é historicidade? Anote aí. Historicidade é tudo tem um sentido histórico. Tudo tem um sentido histórico. Ou seja, na história não existe acaso. Na história não existe coisas que acontecem em vão. Tudo tem um sentido, um porquê, um para quê, um de onde veio. Então, vou dar aqui um exemplo bem profundo, né? Você tem uma historicidade. Você tem um sentido dentro da história. E não importa a maneira como você nasceu. Se você nasceu proveniente de um relacionamento muito amoroso entre seus pais, depois do casamento, e tudo muito bonitinho, né? Se você nasceu dentro de uma realidade conflituosa, se você nasceu através de um estupro, se você nasceu através de, sei lá, uma doação, uma inseminação artificial, tudo desde seu nascimento, talvez antes do seu nascimento, desde o momento em que foi concebido na cabeça dos seus pais que você teria de existir, poderia existir, já havia uma historicidade acontecendo, ou seja, um sentido histórico acontecendo. Você nasceu dentro de um sentido, dentro de um contexto, e esse contexto, ele impacta a sua vida, e você tem a capacidade, mesmo que inconscientemente, de impactar essa realidade também. Então, podemos dizer que você é um personagem histórico, e que a história é este fenômeno, digamos que é esta, né, força externa que atua sobre a sua vida, mas você também modifica a história. Então, historicidade, ela é muito profunda. Todos e tudo tem um sentido dentro dessa linha do tempo chamada história. E você é um personagem único ao que pode vivenciar, interpretar, dizer coisas acerca desta história em que você foi inserido. Então, isso é historicidade. E a forma como percebemos o mundo, sentimos, tocamos, expressamos por diversas emoções da nossa vida, alegre, triste, desespero, até mesmo as tragédias que aconteceram já na nossa sociedade, até mesmo tragédias pessoais, íntimas suas, até mesmo tragédias que já percebemos que aconteceu próximo a nós, como um suicídio. Isso tudo tem um sentido. E tem uma forma própria de comunicar esta realidade. Esta forma de comunicação se chama fonte histórica. Então, vamos lá entender melhor o conceito disso. E eu vou citar aqui para você, né, um resumo de um livro que virou artigo. Se você quiser o artigo, você pode baixar na internet. Se você quiser o livro, né, é só pesquisar pelo livro também, chamado Fontes Históricas, uma introdução aos seus usos historiográficos, do historiador José da Assunção Barros. Quem foi José da Assunção Barros? Ele é historiador e músico, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também em música na mesma universidade. Fez o mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, também no Rio de Janeiro, a famosa UF. É doutor em História pela essa mesma instituição que citei. E ele desenvolve diversas pesquisas nas áreas de teoria da história, filosofia da história, metodologia e historiografia, e relaciona a história com as diversas formas de expressão artística, principalmente a música, da qual ele tem uma formação, né? Tanto que ele vai até ser conhecido por dizer que a história, cada um tem sua nota musical, ou seja, né, o dó do violão não é o mesmo dó do piano, não é o mesmo dó da guitarra,
portanto, né, os fenômenos históricos, eles têm algo sempre em comum, estão interligados, de repente podem estar ali os mesmos personagens, mas a entonação, ou seja, o impacto, a forma como eles se manifestam são diferentes, são únicos. E também ele atua no cinema, na literatura, nas artes visuais, na fotografia, no teatro, no urbanismo. Já escreveu mais de 150 artigos, sendo que alguns já possuem traduções para 8 países diferentes, a maioria deles aqui na América Latina, mas também em Portugal, Itália, Espanha e Dinamarca. Publicou já 30 livros, e desses livros ele vai explicando bem bonitinho, tintim por tintim, todas as teorias da história. Então é com base nele que a gente vai aqui explicar o que é esta fonte histórica, já que ele é uma referência mesmo para explicar. Bom, basicamente, o José Barros vai dizer que fonte histórica é tudo aquilo que pode ter sido produzido pelos seres humanos, ou por trazer vestígios de suas ações e interferência. Pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e seus desdobramentos no presente. É um imenso conjunto de vestígios, dos mais simples aos mais complexos, e é um universo que é apresentado, onde o historiador trabalha e desenvolve as suas ações. Basicamente, são todos os registros ou materiais que podem nos fornecer um testemunho de um discurso do passado, ou um discurso mesmo, propriamente dito, de uma realidade que foi vivida e se apresenta relevante. É algo que explica, é algo que sinaliza, é algo que guarda informações preciosas sobre um passado, ou melhor, sobre uma realidade do presente. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a arquitetura de um prédio, pode ser uma igreja, pode ser as ruas de uma cidade, pode ser qualquer monumento, pode ser uma cerâmica, pode ser um utensílio da vida cotidiana, como uma imagem, uma foto, uma gravação, pode ser a gravação da sua rede social, pode ser o vídeo que você assiste, as produções cinematográficas que você assiste, incluindo aquelas produções disponíveis em streamings. E conforme a história foi se aproximando dos outros campos de conhecimento ou ciências, como é o caso da geografia, por exemplo, passou-se também a considerar a fonte histórica não só todo tipo de material produzido pelo ser humano, mas também tudo que cerca a natureza. A natureza mesmo do ser humano. Então, todo fenômeno natural, as mudanças dessa natureza ao longo dos anos, a forma étnica, linguística, traços culturais, traços físicos de cada sociedade humana, em diálogo com esta natureza que vai se transformando, também é uma fonte. O genoma humano, o nosso DNA, ainda vai acrescentar o autor, é também uma fonte. Através dele eu posso ir estudando quem é aquele tipo de pessoa, né? Quem foi aquele tipo de pessoa, com quem ele tem parentescos, onde isso vai me levar, é também uma outra maneira de pesquisar a história. E também tudo que é imaterial, ou seja, tudo que não é material também é uma fonte. Exemplo, uma receita, um provérbio, um ditado popular, um anedotário, uma representação, um gesto, um modo de se relacionar à sociedade, as palavras que se dizem nessa sociedade, nossos hábitos alimentares e até mesmo gestos bem simples. Por exemplo, o José da Assunção Barros vai dizer aqui no artigo o hábito de tirar o chapéu. Então, acho que você já viu isso pelo menos no cinema, né? Nesses filmes aí que evocam a Inglaterra, né? Se você assistiu esse grande filme aí, por exemplo, que está na atualidade, o Enola Holmes, né? Na Netflix, você vai ver que ela se passa dentro da sociedade inglesa, lá no começo da Revolução Industrial, e havia, né, o uso cotidiano do chapéu. O chapéu, ele indicava basicamente a classe social da pessoa. Então, quem tinha chapéu das melhores marcas, dos melhores materiais, eram com certeza burgueses, filhos de burgueses, né? Que se você usava determinado tipo de veste, você podia ser da nobreza. Se você não tinha nada disso, você era pobre. E se você era pobre, praticamente não usava chapéu. Ou então se tinha chapéu, mas era aqueles chapéus muito simples. Então, o chapéu dizia muito da pessoa. E o gesto de levantar o chapéu que um, né, cidadão fazia para o outro era uma prática de cavalheirismo, né, de certa forma, mas não nasceu ali. Esse gesto, né, por incrível que pareça, nasceu ali, do Império Romano. É isso mesmo, muito tempo antes de Cristo, né, passando pelos tempos medievais. Os cavaleiros, né, do Império Romano, né, ou até medievais, tiravam o elmo, levantavam o elmo assim, né, da sua armadura, como parte da sua armadura, em sinal de que suas intenções eram pacíficas em relação ao outro. Uma espécie de licença para chegar perto. Então ele levantava. Era um sinal de respeito, era um sinal de rendição, era um sinal de licença, era um sinal de eu reverencio você.
os ingleses, né, no século XIX, repetiam o gesto, né? E hoje, por mais que hoje a gente não tenha esse uso do chapéu, né, a gente faz gestos parecidos. Então, por exemplo, né, a gente faz assim, 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 oi, assim, oi, né? Esse gesto, esse aceno, né, parece que tem um chapéu invisível na minha cabeça, né? Eu não estou usando nada, mas eu queria, né, eu estou demonstrando para a pessoa uma reverência, né? Os militares fazem muito assim, né? Mesmo que não usem nenhuma boina, nada disso, né? Então, esse aceno de respeito com o outro, né? Essa mania que a gente tem de aproximar a mão da nossa cabeça para cumprimentar alguém, isso é um gesto que nasceu antes de Cristo, que passou pela Idade Média, que passou pela Idade Contemporânea, chegando a nossos dias, mesmo que não usássemos mais este objeto. Então, quer dizer, né? Isso é uma fonte imaterial, né, diz respeito a um passado, viu? O gesto, ele abre um portal para o Império Romano diante de Cristo. E me leva a entender que eu estou inserido num contexto histórico talvez muito maior do que eu compreenda. Então, repetindo, né, concluindo aqui o raciocínio número 1. O que é fonte? Fonte é tudo que traz informações para o presente. Qualquer coisa, seja de âmbito material, seja de âmbito imaterial. Beleza? Isso demonstra que nós temos uma historicidade. Estamos inseridos dentro de um contexto histórico e essa história me modifica, me forma, me insere, me deixa por dentro dessa sociedade. Mas eu, como ser humano consciente, racional, crítico que posso ser, livre nas minhas escolhas como posso ser, eu modifico esses hábitos também. Por exemplo, eu não faço mais o gesto do chapéu. Eu posso ter outras formas de saudação, né? Posso fazer outros sinais assim, com a mão assim, né? Um olhar. São hábitos que já remontam a outro tipo de história, mas não deixa de ser uma fonte. Então, fonte parece que é algo muito precioso, né? Se a gente for parar para pensar assim, né, é como se ela dissesse toda a verdade, mas na verdade não, né? Ela é um documento a ser decifrado, né? E aí eu poderia entrar aqui no mérito, mas não vou entrar muito, né? Sobre o debate entre a palavra fonte e a palavra documento, né? Pois a palavra documento, ela evoca assim como se fosse algo muito certo, né? Portanto, muito metódico, muito fidedigno, né? De informação. Então, poxa, a fonte ela é uma verdade, né? É como se fosse automático. Então é um documento, é como se fosse um documento, né? E vários historiadores do século XIX diziam, né? Principalmente o historiador Charles Seguinobot, o historiador, seu parceiro também, Charles Langlois, vai dizer, sem documento não há história, né? Inspirados ali no filósofo metódico, também historiador, Leopold von Ranke, que era alemão, né? Então, o Charles Seguinobot e o Charles Langlois, que eram franceses, né? Como o nome já sugere, do século XIX, eles estudaram, né? Na Alemanha, se conheceram e, né, conseguiram inaugurar uma obra muito incrível, vou até citar aqui, né, o nome da obra, se chama Introdução ao Estudo da História, né? Introduction ao Histoire historique, né? Meu francês aqui de improviso, mas tudo bem. De 1897, onde ele vai dizer a história se faz com documentos. Ou seja, né, era necessário para os dois Charles, né, que viveram aí entre 1860 até 1930, né, 40, no caso do Seguinobot. Então era necessário ter um documento para fazer história. Se eu não tenho um documento, eu não tenho história. Mas, na verdade, né, vai dizer o Barros depois, acompanhando os debates que foram surgindo entre os historiadores contemporâneos, principalmente historiadores franceses, quando foi inaugurado o movimento chamado Movimento dos Análises. O Movimento dos Análises surgiu depois da Primeira Guerra Mundial e persistiu, conseguiu sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de toda a perseguição também que sofreram, né, pelos seus fundadores, né? Os fundadores foram muito perseguidos, né? Estou aqui falando do Marc Bloch e do Lucien Febvre. Marc Bloch, Febvre era francês, né? Bloch era alemão, mas Bloch foi, por sua origem judia, né? Foi preso e enviado para o campo de concentração, né? E lá morreu. Já o Febvre conseguiu sobreviver, né? Lutando contra os nazistas ali na França. Eles inauguraram, né, em vida, essa revista que virou o grande centro hoje de estudos de história da humanidade, né, que é os Análises.
A primeira geração é composta justamente por Bloch e Febvre, que vai inaugurar o conceito de história-problema. Não, então vai dizer o Febvre, né, para os historiadores, né? Não, não importa o documento, importa é o problema. Se eu tenho um problema, se eu tenho uma interpretação, uma dúvida sobre as fontes, sobre o discurso que me é oferecido, ali é história. Então, né, avança ainda mais o José Barros, né? Permitam-me dizer, diz o Barros, né? Sem problema e sem fontes que correspondam a esses problemas, não há história, né? Então, como é que eu vou responder uma história sem um problema? Mas como é que eu vou responder um problema sem uma fonte? Né? Mas como vou, um documento? Mas como eu vou responder se essa fonte do documento não está associada ao meu problema? Então, a fonte não é a verdade. A fonte não é exatamente um material que eu vou dali tirar informações, uma pessoa de onde eu vou extrair pela entrevista, né? Uma resposta para os meus problemas e pronto, acabou, tá tudo solucionado. Eu fiz uma pesquisa. Não, a pesquisa não é isso. A pesquisa é o entrelaçamento entre problema e fonte, sendo que a fonte também é parte do problema. Ou seja, ela precisa ser decifrada porque se eu for confiar em tudo que me dizem, né, e como era a intenção dos nazistas, né, com a questão do discurso, né, da raça ariana naquela época, né, da glória que aqueles jovens soldados teriam, né, ao participar, ao acreditar, né, ao defender Hitler e tal. Se eu vou acreditar totalmente nisso e tomar aquilo como verdade, sem problematizar, sem questionar, sem criticar o que está acontecendo, o que está por trás daquilo, não há história. Então, encerrando a nossa reflexão, né? Dentre tantas fontes materiais, e aí você pode pensar qualquer tipo de material, objeto, né? Fonte material, você pode pensar qualquer tipo de demonstração cultural, gesto, hábito, né? A menor coisa que for do seu cotidiano. Seja as fontes mais contemporâneas, como as visuais e as audiovisuais, ou seja, um vídeo, uma música gravada, né? E tudo mais. Um recurso da internet. Então, tudo isso demonstra que há um passado, há sociedades, há vidas que precisam ser ouvidas. E essas vidas, elas podem me responder em que momento da história eu estou, o que está efetivamente acontecendo e, portanto, o que eu posso fazer para responder, criticar. E é esse o papel do professor na sala de aula. É ensinar o aluno a perceber a realidade à sua volta, se colocar como sujeito dela e depois criticá-la e tomar uma atitude pós-crítica. O que eu vou fazer? Que resposta eu vou dar para a sociedade de hoje? Em que sentido ela me afeta? É um problema. Como é que eu respondo esse problema? Pesquisando. Como é que eu vou pesquisar? Pegando as dicas de Febvre, pegando a dica do Bloch, né? Tudo é história. Então, vou procurar as fontes, vou procurar as respostas por meio de alguém, objetos, documentos, recursos audiovisuais que vão me explicar. E aí eu vou associar todos os discursos, vou interpretar eles e vou dizer: essa é a história verídica. Aquilo é um discurso montado para que eu acredite que só aquilo é verdade, nada mais é verdade. Quando na verdade eu tenho testemunhos, eu tenho materiais que podem me comprovar o contrário do que essa sociedade quer de repente que eu engula como verdade, do que eu vivo alienado, que eu não possa criticar nada, eu possa só aceitar. Enfim, podemos responder a esta e tantas outras dimensões humanas quando nós paramos a sentir na nossa pele que nós possuímos uma historicidade. Tudo e todos possuem um sentido histórico. Isso é história. Obrigado, queridos. Até
Essa, então, e tantas outras perguntas afetam todas as dimensões humanas e nos ajudam a perceber que as fontes históricas, elas vêm carregadas de informações e visões de mundo que permitem nos conhecer melhor sobre a nós mesmos, nossa realidade. E o impacto dessas respostas, da nossa busca, pode ser muito forte a ponto de mudar não só a nossa vida pessoal, mas se trabalhada num grande percurso, né, se for divulgada para muitos, impactar uma sociedade inteira. Isso é história.